Jesus, Sua palavra e ação nos libertam. Com a liturgia do quarto domingo do tempo comum, ano B, refletimos sobre o projeto de liberdade e vida plena que Deus tem para a humanidade, que se contrapõe aos projetos marcados pelo egoísmo, escravidão de toda forma e morte. Tendo iniciado um novo ano litúrgico à luz do Evangelho de São Marcos, somos convidados a seguir cada vez mais de perto e decididamente o Senhor, que nos chamou e nos enviou a viver a vida nova que nos foi concedida pela graça do batismo. Na passagem da primeira leitura do livro do Deuteronômio, temos a experiência profética de Moisés, e com isto vemos que o profeta é alguém escolhido por Deus, por ele chamado e enviado para comunicar a sua palavra viva à humanidade e ser sinal da presença divina. A missão do profeta, um escolhido de Deus, consiste, portanto, em transmitir a mensagem de Deus, e se faz necessário ouvir os profetas, que verdadeiramente falam em nome de Deus em todo o tempo, uma vez que haveremos de prestar contas, se fecharmos os ouvidos e o coração ao seu projeto, comunicado por estas vozes que jamais se calaram e jamais se calarão. Sendo escolhido por Deus, ninguém é profeta por escolha própria, tornando-se apenas um instrumento nas mãos de Deus, vivendo em total fidelidade a Deus e absoluto empenho no cumprimento desta missão. Por isto, o profeta precisa estar exclusivamente a serviço de Deus e jamais conduzir sua vida por esquemas pessoais, interesseiros e egoístas. Oportunas são as palavras do missal cotidiano dominical e ferial. O profetismo, conhecido em todo o Oriente Antigo, apresenta na Bíblia aspectos originais de que Moisés e Elias continuam a ser modelos, como dantes também hoje continua a haver profetas. O critério da sua autenticidade é a palavra sempre viva de Deus e o seu vínculo a Jesus Cristo. Na passagem da segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo continua falando sobre as verdadeiras prioridades que devem marcar a vida daquele que abraçou a fé, não se deixando desviar pelas realidades transitórias. Afinal, o tempo está abreviado e a figura deste mundo passa. É nítida a pretensão do apóstolo de apresentar a quem professa a fé no Senhor uma proposta de vida com equilíbrio, sabendo discernir entre as coisas que passam e as que são eternas, que consiste num aprendizado permanente na definição das escolhas, numa vida marcada pela generosidade, alegria e doação. Seja qual for nossa vocação e condição de vida, devemos nos unir ao Senhor com um coração indiviso. Na passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28, vemos a ação de Jesus, o Filho de Deus, que vem cumprir o projeto de libertação. Depois de apresentar o chamamento dos discípulos, o evangelista apresenta uma jornada ministerial do Senhor, com sua autoridade revelada no ensino e diante dos espíritos impuros. Com sua palavra e ação, Jesus renova aqueles que o acolhem e acreditam em sua palavra,
tornando-os verdadeiramente livres do egoísmo, do pecado e da própria morte. Crendo no Senhor e em Sua palavra, nos tornamos verdadeiramente livres. A ação de Jesus faz suscitar a interrogação daqueles que ouviram ensinar e expulsar os demônios. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? E com que autoridade? Também nós devemos nos perguntar: quem é Jesus para nós? Jesus veio nos libertar de tudo que nos faça prisioneiros e nos roube a vida e a alegria de viver. Com Sua palavra e ação, Jesus nos revela que Deus não desistiu da humanidade e quer conduzi-la à vida plena e feliz. Seus seguidores não poderão cruzar os braços, continuando a sua missão na luta contra os demônios de tantos nomes que roubam a vida e a liberdade das pessoas. Ser discípulo consistirá, portanto, em percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, lutando até o fim, em total doação da vida, para que tenhamos um mundo mais humano, mais livre, mais solidário, mais justo e mais fraterno. Sendo assim, é inconcebível que os discípulos cruzem os braços de olhos voltados para o céu. Há um mundo a ser transformado, e como igreja em saída, não podemos ficar fechados em nossas sacristias, mas assumir corajosamente, com a força do Espírito, com sabedoria e criatividade, a dimensão missionária, elemento constitutivo da igreja, presença nas mais diversas realidades, em incansável empenho para a transformação das realidades familiar, social, política, econômica, cultural, do trabalho e da comunicação. Nem sempre isto se dá de modo tranquilo, porque pode gerar conflitos, divisões, sofrimentos, incompreensões, perseguições. Mas vale a pena, porque é fiel aquele que prometeu jamais nos desamparar, jamais nos deixar órfãos na missão por ele confiada. Afinal, ele nos comunicou o seu Espírito, que nos assiste em todos os momentos. O discípulo de Jesus é alguém que embarcou nesta aventura de amor que dá sentido à vida, o que nos torna cúmplices e instrumentos nas mãos de Deus, para que construamos um mundo novo, de homens e mulheres livres e felizes. Com o coração seduzido e inflamado por amor àquele que voltou para nós o seu olhar de amor, Jesus Cristo, e nos chamou pelo nome, não há como voltar atrás. Quem, pelo Senhor, sentiu-se amado, já não pode mais viver sem o seu amor, a sua palavra e a sua presença. Jesus, sua palavra e ação nos libertam.